Bem-vindos a mais um episódio do Papod, Publicidade e Produção Audiovisual Podcast. Hoje a gente vai conhecer mais sobre um curso que é uma das promessas do mercado. Aliás, nós temos mais de 80% do conteúdo da internet de audiovisual. E a gente trouxe aqui nos estúdios do Papod, na FIB, a professora Angélica, coordenadora do curso, que vai falar um pouquinho a respeito da matriz, a respeito dos objetivos do curso, do corpo docente, para quem se interessa por essa área, vir para cá conhecer. Isso aí, obrigada mais uma vez, professor Paulo. Aí, acho que esse é um espaço muito legal, o Papod, para que a gente possa discutir temas e explicar um pouquinho dos nossos cursos e temas acerca do audiovisual, né? Acho que nós tivemos outros episódios que a gente tratou um pouquinho e coisas legais virão aqui para a gente tratar mesmo de documentários, de cinema, mas aí para tudo isso eu vou voltar um pouquinho e explicar o que é o curso, né, de produção audiovisual. Então o curso de produção audiovisual ele é um curso de 2 anos e meio, porém ele é superior em tecnologia, ele não é um curso técnico, então ele tem nível de faculdade, ele é superior em tecnologia. Quem finalizar e desenvolver e fechar conosco pode ir para uma pós-graduação, para um mestrado. Né? Ela tem um nível vamos dizer, de maneira superior. Não é curso técnico. Isso, então acho que isso é muito legal para que seja entendido, né? Então ele é um curso superior em tecnologia. Quando finaliza os 2 anos e meio, um grande e super diferencial é que nós conseguimos aí junto ao Ministério do Trabalho há alguns anos, que o aluno sai, ele consegue buscar com a nossa matriz, foi muito estudo aí junto a eles, da gente conseguir categorizar inúmeras funções dentro do Ministério do Trabalho, e isso dá direito para que tire a DRT. A DRT é a carteirinha de registro profissional, que até o ano de 2018 nós tínhamos só de radialista, e a partir de 2019 nós conseguimos também de artista. Então, assim, o nosso aluno, ele sai com 2 DRTs aqui do curso. Então, isso é incrível, ainda mais porque muitos veículos de comunicação nem contratam se não tem a DRT. Então, a gente tem os alunos que ingressam realmente para que possam, a gente vai falar um pouquinho o objetivo, o que é que se produz aqui, mas para que realmente tenham essa sequência e saiam com esse produtor, como produtor audiovisual, mas também nós temos profissionais do mercado que já atuam e que as empresas, de uma certa forma, exigiram, já tem uma prática enorme, mas exigiu que tenha o DRT. Sim. Então a gente tem um número grande de alunos que vieram, que já tem uma prática muito grande, mas para conseguir tirar a DRT. Cumprir essa exigência do mercado. Do mercado. E em um período curto, aí de 2 anos e meio, o aluno FIB, do curso de produção audiovisual, já sai credenciado, com 2 credenciais para atuar no mercado. Isso é muito legal. De maneira incrível, assim, nós temos aí o nosso raio aqui do produtor audiovisual Bauru nível nota 5 no MEC. Nota máxima, Nota máxima. O MEC é de 0 a 5, nós temos 5. Então, falando um pouquinho das características, isso é por conta de inúmeros atributos, inúmeras coisas, começando pelo nosso corpo docente. 100% doutores e mestres, 100% estão no mercado de trabalho também. Então, ao mesmo tempo que tem toda uma parte teórica, porque são acadêmicos, pesquisadores, que acho que isso é o diferencial que a gente tem que dar conta dentro da nossa diretriz curricular, que é exigido pelo MEC. A gente também tem profissionais que eles vêm do mercado de trabalho e atuam, 100% atuam também no mercado de trabalho. Então isso, né, professor, é um grande diferencial, porque essa junção daquilo que é exigido pelo MEC quando a gente monta um curso, mas somado à experiência e à prática desses profissionais, faz uma diferença que a gente tem uma matriz curricular diferenciada, atendendo ao mercado e atendendo aquilo que é exigido para o MEC. Então acho que isso se torna um curso muito diferenciado para tudo isso. Com certeza essa preocupação é uma das justificativas da nota máxima, né, do MEC,
porque é um critério de avaliação bastante rigoroso, né, Angélica? Então, essa conquista é bastante importante. E ela permeia a matriz, mas ela permeia também toda a parte estrutural que a gente tem. A gente tem equipamentos aqui, equipamentos de audiovisual, que aluno nosso, que depois vocês vão ouvir aí, eles têm não pagam para usar, é como se fosse na biblioteca. Vou lá, vou pegar um livro emprestado, né? Vou lá e vou pegar uma câmera, vou lá e vou pegar uma iluminação. E a gente empresta para uma semana para que ele possa desenvolver o trabalho acadêmico fora da faculdade. Ele tem para utilizar aqui dentro a própria TV FIB, que é institucional, não é só do curso, mas ela é um grande laboratório que os alunos vão desenvolver as disciplinas, né? Com equipamentos de última geração na TV FIB. Mas fora isso, a FIB investe em equipamento, sempre aprimorando, para que o aluno empreste esse equipamento, leve para casa para os seus trabalhos e devolva como uma carteirinha de biblioteca, mas possa praticar, né? E possa praticar. Então, isso, né, professor? Vamos dizer, o próprio estúdio aqui do podcast é um grande laboratório. Nós temos aí ex-alunos que toca esse podcast, que edita, e que leva esse ano. A gente tem monitores que vão estar ajudando nessa produção. Né? Então, acho que nossos laboratórios são diferenciais. Laboratórios de Mac, com softwares que são necessários para rodar, e a gente está sempre aprimorando as nossas máquinas para tudo isso, né? Então, acho que tudo isso faz um grande complemento para que a gente seja referência no mercado, não é? Com tudo isso. Com certeza. Num raio de 300 quilômetros, é o único curso com essa nota, é o único curso que aborda toda essa temática, né? Então, a gente está bastante preocupado aqui em trazer bastante qualidade. O fato de estar no interior, longe dos grandes centros, prepara o aluno da mesma forma, né, para atuar localmente e atuar também fora. E essa é uma preocupação bastante grande. Constante, né? Você fala no raio, porém a gente tem aluno estrangeiro que já veio cursar, escolheu ao invés da capital fazer conosco, né? E trouxe outros e esses alunos, inclusive, a gente vai falar premiados, que produziram coisas. A gente tem muitos alunos atuais e ex-alunos com premiações aí em nível de internacionais. Todos os anos a gente sai com premiação, né, de curtas, de documentários. Então, acho que isso é uma característica, é um curso premiado, né? Acho que isso é muito legal, os alunos e nós. E falando um pouquinho do processo didático, né, que eu acho que isso é muito importante deixar claro, e a gente sempre que senta com um pai de aluno perguntar do curso ou um aluno, o importante é a gente entender, como diz o professor no início, tudo hoje tem audiovisual, 80% da internet é audiovisual. Hoje você chega numa organização, na verdade, que tem colaboradores, a maneira de eu falar com esses colaboradores muitas vezes é mais fácil eu falar por meio de conteúdo audiovisual do que eu botar as folhinhas, aqueles recados no mural, né? Sim. Que pode estar exercendo o papel dela, mas às vezes a eficácia é muito maior, né? Tem televisão interna para poder produzir conteúdo interno. Então, assim, o mercado de trabalho, antes de eu falar um pouquinho da visão crítica de mundo, de construção desse curso, acho que é importante dizer as áreas de atuação. Então, a gente está falando aqui em as grandes organizações, indústrias que precisam produzir. Então, se eu quero falar com 4.000 colaboradores, às vezes eu vou falar por e-mail, eu vou falar por WhatsApp, mas às vezes eu quero falar um conteúdo para o meu clima organizacional. Sim. Vou falar por meio de conteúdo audiovisual, né? E então, a linguagem que mais atinge todas as pessoas, né? Então, mais seduz também, com movimento, imagem, cor. Nível de assertividade, né? Sim. Então, a gente está falando então, de empresas, de indústrias, no mercado corporativo. A gente vai falar do mercado de produção de conteúdo publicitário. Então, por mais que eu vou rodar isso, filmes para veículos de comunicação, com filmes publicitários, mas eu também tenho material publicitário hoje para as mídias sociais.
sociais, dos anúncios, e aí a diferença eu vou falar com o TikTok, é um formato que eu vou desenvolver um material, eu vou falar com conteúdo para o feed do Instagram para o Store, eu vou ter que fechar arquivo de outra maneira, o YouTube é outro. Então, assim, é diverso conteúdo publicitário, estou falando ainda em nível de anúncio. Eu quero desenvolver um conteúdo aí, cinema, a gente tem alunos, a gente tem na nossa matriz, né, grades com cinema, a gente tem ex-alunos trabalhando como diretores de cinema, até Brasil, fora de Brasil. Então, por quê? É conteúdo audiovisual focado para o cinema e com produção dos filmes, né, que eles saem com essa capacidade para ser um diretor, para ser cinegrafista. Vamos estar falando um pouquinho de projetos incentivados. O Brasil tem muita coisa ainda de projetos incentivados que precisa levar cultura aí para a comunidade. Então, assim, de maneira que vai estar sendo trabalhado também. A gente tem um viés para isso, professores que trabalham muito nesse viés, né, com produtos culturais. Então, acho que é uma outra mercado de trabalho. Mercado de trabalho muito focado para documentários. A gente já teve casos, né, professor, acho que você vai lembrar, de alunos formados em áreas específicas, inclusive, vamos dizer, eu me recordo muitos, mas já teve biólogos que vieram aqui que eu vou trabalhar na Amazônia, eu vou trabalhar no Mato Grosso para fazer documentário, e foi muito interessante, documentário de determinado animal, de determinada flora, fauna, e vem fazer audiovisual para conseguir chegar no ambiente e fazer documentário daquilo que ele é pesquisador. Então, ele não veio com foco nem para o cinema, nem um foco para o mercado publicitário, mas ele veio com foco dirigido. Isso é muito curioso, porque abrange diversas áreas, né? E a tendência é aumentar, né? A utilização desse recurso audiovisual, ela, como a professora colocou inicialmente, é mais didática, é mais fácil de entender e é mais rápido, né? A gente tem muita informação hoje. E o que prende, né? A ideia, aquilo que está bem produzido. Exatamente. Então, assim, eu já vi localidades, né? A gente vê localidades turísticas. A gente já teve inúmeros cases de alunos que vieram aqui e se encontraram no curso como idealizadores de projetos para vender localidades turísticas. Não é um documentário, mas é a maneira que ele vendia a localidade por meio de conteúdo audiovisual. Então, assim, é o que você disse, o leque, ele é inúmero para tudo isso. Os youtubers, eu estava aqui agora, sentado, que não falta trabalho, acabou de chegar aqui um influencer digital que ele quer contratar para aluno nosso, nem que seja de primeiro ano, para trabalhar como videomaker dele. Então, assim, ou seja, gente, é inúmero, né? Eventos, a gente vê que tem gente que vai pro lado social com foto, fotografia e vídeo. Tem aluno ganhando dinheiro com fotografia. Nós temos ex-alunos até bem famosos aí no mercado de São Paulo e tudo mais, que eu sei, que já trabalhou e que hoje já até tem uma grife como fotógrafos aí, que faz coisas que estão super bem cotados aí para tudo isso. Então, assim, a área de trabalho, ela é inúmera, né, professor? É ampla e dá diversas possibilidades para o aluno, né? Para o profissional atuar. E para fechar, eu acho de suma importância, então, a gente falar um pouquinho, esses 2 anos e meio, o que trata, né, na grade. Então, eu gosto muito de ressaltar que quando a gente montou a matriz, a gente, por mais que é superior em tecnologia, então eu tenho que ter a responsabilidade de não simplesmente vou colocar só matérias técnicas e práticas. O curso é muita prática e muita parte técnica, porém, eu tenho no primeiro módulo, especificamente no primeiro ano, que desenvolver um senso crítico desse aluno. Porque a visão de mundo, para ele pegar uma câmera, a lente, se eu vou olhar por esse lado ou por aquele outro, também é desenvolvida com uma visão de mundo para tudo isso. Então, o lado pensante, de senso crítico, de tudo isso, se faz necessário que ele tenha, que ele saiba escrever um roteiro, que ele entenda o que é a teoria da comunicação e da linguagem, de onde é que veio a televisão, de onde é que veio o rádio, quais são os pontos de dores e quais são os pontos importantes para serem tratados. Então, o nosso curso, ele começa com isso e aí ele vai desenvolvendo, sim, depois com a parte prática, mas porém com o repertório, que é a base para tudo isso. Então, acho que isso também é um outro diferencial muito grande e finaliza. Então, ele começa com essa teoria, ele vai trabalhando em tudo, um pouco de pesquisa,
prática, muita prática, mas não deixa de lado a pesquisa. Vou fazer um documentário, então o que é que eu vou pesquisar desse documentário? Sobre direitos humanos, a gente viu que fizeram ano passado, foram entender o que são as ODS, o que é cada situação, para que eu pudesse montar aquele material. E fecha também com o material que é o nosso PIPA, que é o projeto de conclusão, que ele tem uma entrega de um documento também de pesquisa. Então, eu vou entregar um produto audiovisual, mas também não é só o produto. A gente também faz com que se pesquise, com que se entenda, com que se coloque uma visão crítica naquele material. Então, acho que isso faz o nosso profissional bastante completo, né? Acho que é o diferencial. Esse conjunto de iniciativas, né? Desenvolvendo através da teoria o senso crítico e também dando oportunidade do aluno praticar. É isso que forma o bom profissional. E é por isso que o curso de produção audiovisual tem excelentes profissionais renomados, premiados aí no mercado. E que não falta trabalho, né, para essa turma. Com certeza. A gente vai bater um papo com uma aluna agora no próximo bloco, com a Clara, que vai falar um pouquinho sobre as motivações de ter escolhido o curso. Ela já está atuando no mercado, mas daqui a pouco vocês vão conhecer um pouquinho mais. E a gente fica, para fechar, muito honrada, né, de ver aí os nossos ex-alunos todos estourando no mercado, e a gente está sempre em contato, né, professor? Hoje mesmo eu tive com 2 ex-alunos que aí a gente queria contratar, que fora aqui nós também somos do mercado, a gente queria contratar a produtora. Uma falava, tinha ex-alunos, nossa, eu tô até não sei quando, até junho eu não consigo mais pegar nada, que eu tô cheio de coisa. Você vê o outro viajando, outro indo fora do Brasil, o outro falou, tô indo pra França que eu vou fazer um documentário. Falei com o outro, tô fazendo um documentário lá na França. Então a gente fica super feliz de ver o quanto eles estão voando. É muito, muito gostoso. É isso. Bom, mas estamos aqui para tirar as dúvidas. Aqui na tela vai estar um pouquinho das nossas redes, o nosso contato, e-mail, para que realmente, se tiverem dúvidas, queiram conhecer os nossos laboratórios, um pouco mais aquilo que a gente não conseguiu tratar aqui, que realmente sejam todos convidados e que venham para esse mundo apaixonante que é do audiovisual, não é? Isso aí, Angélica, muito obrigado pela contribuição, pelo esclarecimento. Chamar também quem ficou interessado em conhecer mais sobre o curso, conhecer mais a estrutura, os laboratórios, o estúdio da TV FIB, aqui o estúdio do podcast. Sábado, dia 24, tem plantão. Aqui a coordenação, a professora Angélica, o professor Paulo. A gente vai estar por aqui para fazer uma visitinha para você e mostrar aqui, em loco, o quanto a FIB é uma excelente faculdade e por que você deve fazer produção audiovisual. Isso aí, a gente espera vocês, tá bom? Obrigado, valeu! Estamos aqui com a Clara Bortolucci, aluna do 2º ano de produção audiovisual, né? 2º e último ano aí, praticamente no final. Clara, conta um pouquinho pra galera, o que te fez interessar por essa área, pelo audiovisual? Bom, na verdade, grande parte da minha escolha foi por causa do meu pai, assim. Ele sempre me motivou muito a... Na verdade, minha infância inteira eu tenho registro de tudo, basicamente, de eu crescendo, porque meu pai sempre me filmou. Então, tipo, tem eu nascendo, tem eu criança, tem eu virando adolescente, até uma parte que eu fiquei chata e ele parou de filmar. Mas acho que muito disso eu vi ele me filmando e foi despertando em mim esse interesse de querer conhecer, porque... E eu sempre me assistia, né? Então, quando eu conheci o por trás disso, foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim. Eu sempre brilhava o olho, assim, quando eu pegava numa câmera, quando eu podia colocar meu olhar numa coisa do mundo, sabe? Numa coisa normal. É uma visão bastante interessante, né? Você se viu como a protagonista de todo esse registro audiovisual. Sim. E, de repente, se olhando ali, olha, pô, eu talvez pegaria um ângulo diferente. Foi mais ou menos isso? Foi mais ou menos isso. Também interesse de filmar meus próprios pais, né? Tipo, tem tudo isso de mim e não tem nada deles. E eu comecei a pegar a câmera, comecei a filmar eles, comecei a filmar minha casa. Coisas assim, e aí foi nisso. Foi realmente eu querer ter o meu olhar naquilo, sabe? E aí já despertou a vontade de se profissionalizar, né? De me profissionalizar. Tanto é que a Clara está no último ano de produção audiovisual, já atua no mercado há bastante tempo, já trabalhou em produtora, né? Conta um pouquinho aí pro pessoal. Então, desde o início do curso, antes até do curso, eu sempre me interessei muito por essa área. Então, até mesmo no colegial, assim, nada muito profissional, mas eu pegava
Vai fotografar aniversário de prima, aniversário de parente, essas coisas. E aí, quando eu entrei na faculdade, que eu fui conhecendo mais o âmbito profissional, foi onde eu realmente senti vontade de estar no meio, né? Porque às vezes é muito louco você estar na faculdade e você tá trabalhando numa coisa paralela que não tem muito a ver com o seu curso, ou você tá, de fato, mexendo com o que você tá aprendendo, né? E aí foi nisso, eu comecei a pesquisar produtora aqui em Bauru, até na minha cidade, né, que eu, no caso, eu vinha pra Bauru pra fazer o curso. E aí, eu trabalhei em agência de publicidade também, que tinha oportunidade de estar trabalhando nessa área do audiovisual. E também trabalhei em produtora, mas, assim, o que eu mais costumo fazer é pegar freela de tanto foto, vídeo, edição, que são as coisas que eu mais faço. Legal, então tem uma oportunidade aí de você atuar numa agência de publicidade ou numa produtora e, paralelamente, fazer outros trabalhos também, Total. né? Então é uma forma de complementar a renda, de até desenvolver expertise, aumentar portfólio. Exatamente, isso é muito legal. até quando você pega pra fazer um estágio, que é muito interessante, você vai lá no estágio, que é uma coisa que não ocupa o seu dia inteiro, né? E quando eu tava fazendo estágio, era o que eu mais fazia, assim, eu sempre pegava um trabalho ou outro pra fazer. Pô, isso é muito interessante. Mais um motivo para você escolher produção audiovisual. Clara, se você pudesse deixar um recado para alguém que tá na dúvida ainda, será que essa área é para mim ou não? O que você falaria? Eu acredito que quem realmente gosta dessa área é uma coisa muito apaixonante, assim, porque é uma coisa acaba sendo muito pessoal, assim, quando você vai, principalmente é que as coisas que eu faço são foto, vídeo, então sempre tem o meu olhar naquilo, sabe? E é uma área que tem muita, assim, oportunidade, se você começa a pensar por outro lado, pensar como as coisas são feitas, o que você vê na internet, por que aquilo tá ali. Normalmente alguém tá por trás de todas essas coisas, né? E quando você começa a pensar nesse viés, cara, tem muita oportunidade. É uma coisa assim, que tá em constante movimento, constante evolução, tem coisa surgindo o tempo todo. E se você realmente se interessa por isso, se você gosta, se você curte, é uma coisa que tá aí o tempo todo. E, cara, é só você realmente se interessar, pesquisar, que sempre tem alguma coisa pra você fazer, pra estar ali. Que sempre dá certo, Que sempre dá certo. Maravilha. Clara, muito obrigado pelo papo, por compartilhar essa experiência toda que você tem aí, atuando já há bastante tempo, por estar aqui com a gente, né? Daqui a pouquinho vai ser uma egressa, uma ex-aluna FIB, e é o que a nossa diretora acadêmica sempre fala na cerimônia de colação de grau, né? Onde tiver um aluno da FIB, a FIB vai estar lá também. Então, a FIB vai junto com você aí nessa sua trajetória. Obrigado por compartilhar essa informação, toda essa trajetória com a gente. E eu espero que a Clara também tenha ajudado você a saber mais sobre o curso. Beleza? Pessoal, valeu, até a próxima. Obrigado!